This is an auto-narrated audiobook generated by Google. Livro: A Chave do Enigma. Por Antônio Feliciano de Castilho. Advertência especial: A Chave do Enigma. Quando saiu em 1862 a nova edição do Amor e Melancolia, entendeu o poeta enriqueceu-a com o precioso apenso que intitulou A Chave do Enigma. Nessas páginas de brilhante prosa explicou as legítimas curiosidades do público português, os seus amores com a incógnita recolhida do Mosteiro de Vairão. Precedeu a narrativa desse caso com a Historia da Meninice, ilustrando as suas formosas páginas com esboços de retratos de família, sua mãe, seu pai, seu irmão querido e outros, que servem de documentos autobiográficos, entre descrições de sítios e ricas digressões sobre variados assuntos. A incógnita de Vairão era a senhora Dom Maria Isabel de Baim Coimbra, Portugal, com quem o poeta ajustou casamento, sem ainda se conhecerem pessoalmente, e com quem veio a casar na igreja do mosteiro a 29 de novembro de 1834, filha de Francisco da Silva Coimbra de Carvalho, e de Dom Maria Fortunata Agostinha de Portugal. Algumas rápidas anotações irão acompanhando o texto, no mais deixemos falar o poeta. Melhor que ninguém nos saberá iniciar nos segredos da sua vida, que neste livro decorre desde 1800 até 1837, isto é, desde o berço dele, até a campa da sua virtuosa e digna primeira mulher, inspiradora companheira, confidente e amiga. São páginas de saudade, em que ele a retrata, e se retrata a si. Os editores. Aquela que já não sente pendura com mão tremula num ramo do seu cipreste esta pequena coroa. O autor. A Chave do Enigma. Dezembro de 1861. Digam embora que me biografei, vou escrever uma página da minha vida. Se mais ninguém a lê, leu-a os meus amigos. Ela também é acento circunflexo RMA de interesses grandes, desenfeitada de estilo, e só atendível se o for por verdade e afeito, aspira unicamente a captivar a atenção dos poucos para quem um murmurio de folhas num retiro de estio, e de vez em quando uns gorjeios ou pios de duas aves que se entrereclamam emboscadas, suprem conversações, leituras e até pensar. Enfim, se nem para os meus íntimos valer o que eu tenho de bosquejar, muito saudoso de tempos que lá vão, ficará sendo só para mim e para quem mo inspirou. Ah, quem mo inspirou Jamô não pode ler, mas porventura o ouve. Será um devaneio e um solilóquio, será uma folha solta de uma deliciosa arvore longínqua, hospedeira minha há muitos dias, folha que uma viração despegou, volveu nos ares, me atirou à fronte, e me lançou aos pés, para a H e fenecer esquecida. Não vale a pena de mais prólogo. Nem tanto me está parecendo agora que fosse necessário. 1. Antes de tudo, releva conhecer o indivíduo. Não é empenho muito fácil, mas tentemos. Levanta-se logo a primeira dificuldade deste capítulo na averiguação da identidade. Reflita cada um consigo mesmo neste grave ponto: a repetição de nome, a semelhança das feições, a conservação, com mais ou menos mudanças da índole primitiva, dos gostos e das relações ativas e passivas com as pessoas e coisas do mundo externo, bastarão para que, em boa filosofia, um homem qualquer se repute unidade consoante e único indestrutível no meio da metamorfose universal? Embaraçoso problema. O espírito imaterial e imorredoiro quer, por instinto, por egoísmo, por fé, acredita-o, mas o estudo da natureza e a própria experiência cotidiana desmentem em boa parte essa presunção. O indivíduo não é só a alma. O corpo que a reveste a serve e tantas vezes a domina, é mais que sujeito a contínuas e espantosas variações, renova-se incessantemente perecendo e renascendo a cada instante,
A sua carne de hoje era ainda ronta em vegetais, ruminantes, aves, peixes, água nas fontes, gases na atmosfera, calorico no sol, terra debaixo dos pés, e eletricidade sabe Deus por onde, congregaram-se essas míriadas de partículas. Existiu. A Manhã partirão, todas elas destacadas para novas combinações e destinos, sem que o espírito lhes haja sentido a fuga, porque outras partículas acorridas do universo terão vindo rendê-as sem estrondo nem abalo. Neste sentido, cada indivíduo é simultaneamente filho, irmão e pai, influidor e influído, conservador, destruidor, modificador, herdeiro, usufrutuário e testador, de quantos entes sensitivos, vegetativos, inorgânicos, imperceptíveis, imponderáveis, são como ele, parcelas componentes do planeta em que ele se proclama Senhor e potentado. Mas se esta desidentificação incessante do corpo escapa às nossas percepções, por não apresentar de hora para hora mudanças apreciáveis no ser, no sentir e no pensar, já assim não é quando nos outros, e em nós mesmos, confrontamos a infância com a puericia com a adolescência com a virilidade com a velhice com a decrepidez, ou suprimindo os graus intermédios para maior evidência, a caducidade com a madureza com o desabrochar no berço. Que e de comum. Unicamente o nome, atidente impessoal, insignificativo, nulo. O corpo é manifestamente diversissimo, e em tudo outro, e com o corpo outro e tão diverso, outras e diversas igualmente são as faculdades íntimas, outro e diverso o sentir, o querer, o recordar, o ambicionar. Não são épocas de uma vida, são vidas verdadeiramente distintas, talvez contrárias, que se encadearam por um trabalho simultâneo e oculto da natureza e da fortuna, dos sucessos e de nós mesmos. É por isso que o louvor ou vitupério, a recompensa ou o castigo, conferidos tarde, contém sempre mais ou menos uma injustiça distributiva, e talvez duas, preteriram aquele que fez e já não existe e vão se dar ao que existe mas não fez. Que de vezes se não haverá supliciado um justo pelo malfeitor que anos atrás o precedera, e nada mais lhe legara que o seu nome e umas parecenças no semblante. A solidariedade do homem consigo, em remotos prazos da existência, é pois tão infundada, como a de um indivíduo com outros, com quem nenhuns vínculos o prendem, e que operam independente cada um na sua esfera, como ele na sua própria. Daqui vem que, sendo altamente suspeita de romance toda e qualquer história que se escreva de um personagem ou de um povo, às vezes remotíssimos em lugar e tempo, sobretudo quando o narrador pretenda assignar como causas aos sucessos o que se passou sem testemunha em tal ou tal coração, em tal ou tal espírito, pouco menos se eximira de semelhantes suspeições a notícia que o homem mais sincero pretenda transmitir-nos de si mesmo. Escreve o seu preterito, dirão os benevolos, mas escrever o seu preterito não é escrever já de outrem? Demais, quantas perplexidades, quantas conjecturas temerarias, quantas suposições de boa-fé, mas errôneas, quando ao clarão interrupto de reminiscências enfraquecidas pretender levantar do pó as flores e os espinhos que nele se converteram, reedificar edifícios, sobre os quais se levantaram edifícios novos, insuflar vida às sombras, ressuscitar o coração de outrora, e achar a harpa interior com todas as suas cordas e a mesmíssima afinação. São estas, para quem bem o pensar, umas dificuldades, e também uns desenganos, e umas tristezas muito grandes. Nunca tão claro o senti, como ao reler agora este pobre livro. Forcejarei todavia por trazer à vossa intimidade, meus amigos, o autor dele, se ainda me for possível, depois de tão apartados um do outro. Um bem que há nesta desidentificação, neste apartamento dos dois eus, é que se algum bem me for necessário dizer do que foi, já ao que é, se não poderá carregar em conta de vaidade. 2. Pressuposto como bem é de razão, que a providencia fada para um destino especial,
a cada um dos que vimos a este mundo, para que nasceria eleito ou precito, um menino que há hoje 61 anos desabrochava em plena luz, e recebia um nome que havia de ser meu. Cuido não me enganar muito afirmando, que simples e exclusivamente para haver a H e lá para o diante mais um cantor de afectos. Que aproveita ao pai da natureza que haja mais um amante, mais um cantor. Nada sem dúvida, pois lá tem em roda de si, para o amarem e cantarem os seus anjos, mas no seu sistema de harmonias, entraram também os gorjeios dos pássaros cá embaixo, música das florestas e do oceano, a voz suavíssima da mulher e os canticos do poeta. Assim como nem tudo na terra são searas e frutos, nem tudo na humanidade lhe prouve a ele que fosse laborioso e produtivo no sentido grosseiro e restricto da palavra, como presumem economistas. Enquanto o cavalo peleja, o boi lavra, a ovelha elabora o leite e a lã, um insecto o mel, outro a seda, plantas a saúde, minas os metais, raboninas que só alegram e perfumam, murmúrios no ar e visões coloridas no Seol que só recreiam, pedrarias cintilantes que só adornam, bálsamos que só recendem, o rouxinol para idealizar os mistérios da noite, no eremita a oração muda que se exala para as alturas como aroma, na alma que sonha, miragens estereis mas voluptuosas. E no sonhar perene do poeta, com que pague de sobra a seus irmãos as poucas espigas que rebusca das ceifas, os 4 palmos de solo em que se alberga, a agua da fonte comum em que se dessedenta, e o ar de que aspira reclinado o seu quinhão, para o exalar convertido em melodias. Fadada vinha, pois, segundo cuido, aquela criança só para poeta, e poeta unicamente de branduras. Para a realização do horóscopo se entendeu a fortuna com a natureza, como para o diante vinha reconhecer, quando passadas as angustias da preparação que assaz foram desabridas, e porventura insólitas, pude chegado ao alto abranger com um relance todos os pontos percorridos, véu-os por efeito da distancia, aproximados, e descobrir-lhes então finalmente o sistema e a harmonia. 3. Foi a infância do inocente que eu ainda me recordo bem de ter conhecido, rosada, doirada, tiuriada, alegríssima, como quase todas as auroras. Mas os penates do seu berço haviam sido na cidade, e os pássaros cantores não se criam e educam bem senão pelas amenidades tranquilas e cismadoras desses campos. A ser verdade que a ciência, com a imposição das suas mãos escrutadoras sobre uma cabeça, pode prognosticar o que a organização interior contém de germes intelectuais e morais, capazes de grande produção, se as circunstâncias lhes favorecem o desenvolvimento, parece-me que desde que essa previdente fada humana, a ciência, anunciasse uma índole poética, a sociedade mesma deveria tomar à sua conta essa nova índole privilegiada, e a fim de a pôr no mais seguro caminho para os seus destinos, fazê-o criar, o mais que possível fosse, no seio da natureza, sobre a terra larga que produz, ri e canta, e debaixo do Seol que inspira, brilha, enamora e enleva. As forças do camponês, as graças de saúde da camponesa, envergonham os enxames de frivolos e efêmeros dos grandes focos de população. E por quê? A causa não deve ser outra senão, que das barreiras afora, longe do alcance do imenso cárcere, se vive mais conchegado com a natureza, mais debaixo da mão invisível mas tepida e suave do Criador. Tudo na cidade é artificial, e de quão ruim e desentoada a artificialidade é as mais das vezes. São prosaicas as ocupações, prosaicos e arriscados os projetos e os desejos, apertadas, escuras, doentias as vivendas, tolhidos os trajos, acanhadas as perspectivas. Se escuta uma ave é mais a queixar-se do captiveiro em que definhar, do que a chamar pela companheira que não tem, para fabricar berço a filhos, que nunca há de ter. Se vê uma planta, uma destas mudas filhas de Deus, que tanto sabem e dizem, tão bem florescem e medram na sua pacífica república, é enfesada e triste na prisão de um vaso,
debruçada para uma encruzilhada imiunda lá embaixo, ou alando-se num saguão à espreita do sol, quando ele atravessar fugindo lá por cima pela estreita fita do céu imenso em toda a parte, e aqui só os retalhos e sumiticamente repartido, que é da viração balsâmica por estas ruas. Que é da madrugada com os seus descantes? O meio-dia com os seus guardazóis verdes e movediços de 30 braças? O crepúsculo com as suas despedidas saudosas, a noite com a sua orquestra suave tão grata ao amor, e com que se dão tão bem os sonos, os sonhos, as vigílias? Tudo isto e infinitamente mais, tudo quanto era natureza, desterrou a mão do homem quando desarraigou as árvores para plantar os seus estirados colmeiais de pedra, desterrou as relvas e as searas para assentar as praças, calçou as ruas que não despontasse o linho verde, multiplicou as fábricas, o comércio, o estrondo, para que os harmoniosos filhos do ar só muito por alto e fugindo, se aventurassem a atravessar tão desmedida e nevoenta cratera de prosa, de cuidados, de fadigas e de desgostos. Longe de mim negar puerilmente à cidade suas vantagens sociais, digo só que para a poesia se não fizeram elhas, e que se nessa frágua algum engenho poético resiste, se a e canta, nunca há de ser tanto nem tão bom, nem tão inocente, nem tão perfumado, como seria sem dúvida nos campos. E apostaria eu 1 hora de vida ao dia e até casaleira, contra 10 anos bem medidos de um vegetar em corte, apostaria e ganhava, que tudo quanto mais deliciosamente cantaram poetas em cidades, se eles não o quisessem ou soubessem declarar, das suas reminiscências rurais porventura remotas e meio apagadas, lhes proveio. De Virgílio só tiraria eu provas sobejas, irrefragáveis, se para coisa tão intuitiva fossem elas necessarias. Aquele Virgílio que florescia em Roma para coroar de glória cesares e deuses, tinha as mais vivazes raízes do seu gênio, tão suavemente melancólico, longe e bem longe, onde ninguém lhas enxergava, pelos cômoros de murtas da aldeia de Andes, pelas margens do Mincio ciciadas de canaviais. Redescendamos de tamanho homem ao pequenino de quem íamos, historiar não, que lhe não sabemos historia, mas simplesmente conversar. 4. Importava que lhe chegasse com cedo a iniciação campestre. Com as impressões iniciais se cunha a afeição característica de muita alma, se não for de quase todas. Bem estreado aquele, a quem as primeiras ideias do mundo exterior puras e amoráveis, advieram afinadas pelo instrumento que a providencia lhe armara dentro. Isso ao menos teve ele em seu favor. Uma queda que por pouco lhe não destruiu a vida logo no começo, foi seguida de resultados assustadores. Pálido, descarnado, abatido, pareceu que poucos passos mediria do berço à sepultura. Uma noite acorda sufocado, golfa sangue em torrentes, sobresalta-se a casa. Acredita-se que já não tornará a amanhecer-lhe. Acodem os médicos, resolve-se como último e único regresso fuga precipitada para o campo. Ao rasgar do dia já transpunha as portas da capital, reclinado no regaço materno, rodando a carruagem tão vagarosa e precatada, que fácil se adivinhava ir depositaria de uma existência que ao mínimo abalo se esvairia. Tanta coisa próxima e de vulto se me tem deslumzido da lembrança, e ainda aquela noite angustiosa, e aquela manhã suavíssima, aquela morte pranteada, e aquela ressurreição de aleluia, através de fragrâncias, sombras verdes bordadas de ouro pelo sol, e emboras dos passarinhos, me estão impressionando como presentes. Não sei nem já quem me diga a quantos, nem em que mês, nem em que ano foi aquilo. O que sei é que todas as copas estão folhudas, e muitas floridas, que tudo quanto vem vindo para nós por um e outro lado do caminho ri contente, como em domingo de festa, as casas de quinta com as suas varandas e vidraças iluminadas do sol novo, bosques ociosos debruçando a cabeça por cima de um muro amarelo para nos espreitarem, a porta vermelha entreaberta de uma horta viçucíssima,
aqui piteiras esguias e silvas recortadas nos cômoros. Adiante estatuas e vasos de marmoré lavrados, um oiteiro com o seu rebanho a flutuar, e lá no cimo um moinho bracejando e cantando no trabalho, enquanto o dono à janelinha escuta ocioso a viração de Deus que lhe está chovendo pão lá dentro. Notava eu em meio deste paraíso, lágrimas nos olhos de minha mãe, e não as compreendia, deviam ser de comoção. Minha mãe tinha alma poética, lá coração poético todas as mães o têm. Se a tivessem aparelhado com educação e instrução apropriadas, poderia ter escrito deliciosamente, florejou sem cultura, e sem saber que florejava. Nos festins de família, quando a saúde dos seus, a presença de quantos lhe eram caros e a prosperidade da casa a exaltavam, improvisava versos faceis e melodiosos, em que cintilavam faíscas de talento e certa graça natural. Pareciam aqueles uns meros reflexos involuntários do seu contentamento íntimo, e eram, mas o contentamento íntimo só tem resplendores tais num espírito de eleição. Meu pai, a quem a severidade da ciência e a supremacia da razão não deixavam lugar para ser poeta, que não tinha sequer nascido com a organização própria para isso, mas que pelo complexo de outras suas qualidades eminentes, era uma das pessoas mais proprias que eu nunca vi para reconhecer, aquilatar, criticar e dirigir poetas. Meu pai costumava repetir que se minha mãe não tivera sido obrigada a repartir todas as suas horas pelas ocupações domésticas e toda a sua poesia nativa pela educação dos filhos, se fosse uma cenobita, por exemplo, com poucos livros, muito remanso, e a natureza por certo deixaria de si boa memoria para entre as escritoras portuguesas. Deviam ser logo aquelas preciosas lágrimas, com que minha mãe me rebatiçava renascido, menos causadas do manso alvoroço festival de terra e céu em primavera que da luta em que lhe iam no coração, o temor e a esperança. A imensa viagem que não passou de uma légua, deveu lançar-me no espírito delicado e absorvente, os primeiros germes dos meus já agora indestrutíveis, amores, para com as lindezas do universo. 5. Conheceis para além do arvoredo do Campo Grande, no retirado sítio do Paço do Lumiar, aquele edifício nobre sem fausto, que faz frente ao pequeno Largo do Poço, e que talvez comunicou à povoação o seu nome aristocrático. Eis aí o termo da piedosa peregrinação de minha mãe, eis aí onde a reflorescência me aguardava, e com ela novas e abundantes sensações, das que a minha índole ia absorver com avidez e assimilar, para fructificar alguma poesia em vindo à quadra. Recebeu-nos com alvoroço e com afecto patriarcal nos hospedou, a família, ainda nossa parenta, a quem a vivenda pertencia, família ainda mais ligada conosco por laços de amizade e de leal e não interrompida convivência. Compunha-se de mãe e uma filha entre 12 e 13 anos, e seu irmão pouco mais idoso. Amália era o nome da minha pequena prima, possuía com o semblante mais vivo e simpático, a índole mais expansiva e carinhosa. Os seus olhos, cujo extraordinário brilho eu estou ainda admirando, eram dotados de um magnetismo precoce. É tal, que até os de uma criancinha como eu se passeam neles com delícias. Mas não era ainda assim nos olhos que estava o seu maior feitiço. A sua voz tão suave como nunca depois ouvi outra alguma, saía por uma boca tão singularmente pequenina, que pudera quase haver tentação de a estranhar à primeira vista, se não parecesse com o seu sorriso habitual, uma rosinha das mais pudibundas a entreabrir-se. Era um ósculo perpétuo da inocência. Amália, com a superioridade que lhe conferia sobre mim a diferença dos anos, quis tomar-me desde logo maternalmente sob a sua proteção, proibindo-me por interesse na minha saúde, o participar dos brincos tumultuosos, para os quais seu irmão me provocava. Meu primo era já então militar por gênio, a barretina empenachada, o baudrier lustroso, a espada de madeira, as dragonas,
e a banda de official com que a si mesmo se despachará, faziam Enio preferir aos passatempos sedentários, mais conformes aos gostos de sua irmã, e a minha fraqueza, o estrondo e o movimento. Daí provinha que as mais das vezes, enquanto ele marchava a passo dobrado ao som de um tambor imaginário, esgrímea contra uma estatua, ou degolava alguma papoila tremula, Amália e eu pacificamente sentados muito mão por mão a uma sombra do jardim, toucavamos de minhonetes e amores perfeitos as suas bonecas, emolhavamos ramalhetinhos para nossas mães, e interrompíamos a cada momento a esmerada tarefa, logo que uma abelha doirada, uma borboleta branca ou azul, ou um pio de ave escondida, como que por malícia entre as folhas vinha suscitar a minha curiosidade, e acender-me exclamações de maravilha e contentamento. Minha prima gozava-se da minha alegria, e tinha vaidosamente o ar de ser ela quem me estava fazendo as honras da primavera. Dissereis se reparasseis como eu na complacência com que ela contemplava, ora o seu jardim tão formoso, ora o seu priminho tão atento, que era uma poetisa desvanecida com o efeito do seu último poema num ouvinte encantadíssimo, e que tudo aquilo que eu amava no seu jardim, os arbustos enfeitados, os ninhos paureiros, os insectos volteantes, as aguas harmoniosas, tudo ela tinha feito, ou pelo menos aconselhado e pedido a um anjo feiticeiro como ela. Eu quase que assim o acreditava. Se me tivessem dito que ao seu mando podiam rebentar das pedras lírios e rosas, ia pedir-lhe esse prodígio como a coisa mais natural de todo o mundo. Creio que nos amávamos, mais que no sentido da amizade, mais até que no sentido do amor, no sentido do paraíso terreal, quando a humanidade vinha despontando resplandecente de inocência. Amávamos de certo. Posso afirmar-o pela viveza e saudade com que estou agora mesmo, sonhando tudo aquilo. Não sei se o coração me latejava, sei que me palpita agora com a maior força, sei que dera eu hoje o trono do celeste império, e todos os tronos ao mundo, e até a glória de Homero, e de todos os poetas pelo revivimento para mim de tal primavera com todas suas circunstâncias, embora com a certeza de vir eu próprio a murchar e destruir-me com a sua última flor. 6. Todos os ridentes alegorizadores da antiguidade falaram de um Cupido filho de Vênus, armado de fogo e setas, cruel e suave ao mesmo tempo, incoercível e fugitivo como os sonhos. Existe esse, não há dúvida, mas há outro amor, podera eu afirmar-lhes, que nasceu do casamento de uma açucena com o Zefiro, que mesmo suspirando está a rir, que sobe em espirais melodiosas para o céu até se perder de vista, mas não foge, reaparece, e redescende fiel às mesmas amenidades de onde levantará o vôo. Não fere nem envenena, encanta. Não acende fogo para deixar cinzas, brilha na alma como o sol. Não se rodeia de aves de agouro, nem de sonhos temerosos. Não desvela as noites já com prazeres instantâneos, já com delírios e arrependimentos contumazes, mas se embebe na andorinha do beirado para nos acordar cada antemanhã, com as alegrias puras que ela sabe. Não cura de ciúmes, quisera que todos amassem como ele. Não é um amor concentrado, exclusivo e incompleto, que só põe a mira num objeto caduco. É outro amor profundo e infinito como a criação, com cujas maravilha ele próprio se renova. A sua venda se a tem não escurece. É toda de brilhantes diafanos e prismáticos, que redobram os prestígios do universo. É o primogenito de todos os amores, e o que a todos sobrevive. É o que serviram a Dora Han, e nos ensinaram a adorar sem nome, todos os grandes poetas, desde Orfeu até o Tomás dos Passarinhos. É o que a virgem mais ingenua está sonhando voluptuosa, quando absorta suspira e parece triste. É o que a mente do religioso levanta escadas floridas para o empírio. É o que anuncia como boa nova ao caduco, uma arregaçada de saudades, um chorão,
um gorjeio estivo, e prateados raios da lua para cima da cova. É, em suma, o que aos impotentes da infância segreda tantas coisas inefáveis que os alvoroçam, e de que o outro amor em chegando, há de receber porventura muita herança. Tal era a misteriosa divindade. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.